Olá, hoje nós vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos que separar duas coisas. Algumas pessoas são acometidas por esse transtorno, incluindo a hiperatividade, e outras pessoas apenas com déficit de atenção. Hoje nós vamos falar sobre isso e o quanto é sofrido para quem vive. Geralmente, se é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância, e acreditava-se até pouco tempo atrás que isso passava com a vida adulta, e hoje se sabe que não. O que acontece é que a hiperatividade nem sempre está presente na vida adulta, porque a pessoa ela vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com os sintomas, mas o déficit de atenção permanece. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga. Estou aqui no YouTube para falar sobre psicologia e trauma. O que torna tão importante falarmos sobre esse tema? Todo o sofrimento e consequência que gera na vida de uma pessoa. Muitas vezes uma criança é diagnosticada erroneamente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque uma criança ligeira, uma criança arteira, uma criança cheia de energia. Então a gente tem que tomar esse cuidado na hora da discriminação do diagnóstico. É um diagnóstico que ele é clínico, não existe nenhum exame que vai apontar se a pessoa ela tem ou não um déficit de atenção, tá? Principalmente criança. Então, isso vai sendo meio que o diagnóstico ele vai sendo fechado com relatos de comportamento que a família traz da criança, relatos que a escola traz, tá? Mas meu intuito maior hoje é falar do diagnóstico tardio desse transtorno de déficit de atenção e o quanto isso prejudica a vida de um adulto. Então, assim, qual que é a causa do transtorno de déficit de atenção? É um mau funcionamento neurobiológico. A química do cérebro não funciona do jeito que deveria funcionar. Então, a pessoa, ela não é como ela é por preguiça, por leseira, porque ela não se importa. O cérebro dela, a neuroquímica do cérebro não funciona do jeito que precisava funcionar. Geralmente tem um forte histórico familiar, tá? Se você for fazer aquele mapeamento que eu sempre falo de comportamento, é possível identificar pai ou mãe com déficit de atenção, avós, tios, primos. Tem uma carga genética grande que acompanha esse diagnóstico. Além disso, tá? Pode ser fatores de estresse na infância, problemas na gravidez, a criança nascer com peso muito baixo e o uso de substâncias de álcool e drogas durante a gravidez dessa criança. Então, assim, o que as pessoas apresentam? É legal a gente separar em 3 fatores: o comportamento, a cognição, que é o raciocínio, e o humor. No comportamento, são pessoas que geralmente apresentam um comportamento mais agressivo, de excitabilidade, hiperatividade, impulsividade. Ela é uma pessoa inquieta, ela se irrita, ela não tem muita moderação. Na cognição, ela é uma pessoa que tem dificuldade de se concentrar, ela esquece, ela não é uma pessoa atenta, ela perde as coisas pelo meio do caminho. E isso acaba desencadeando uma característica do humor dela que gera ansiedade, excitação ou raiva. Tá? E é muito comum pessoas com transtorno de déficit de atenção serem acometidas por depressão e dificuldade de aprendizagem. Então, quando a gente separa, né, vamos pensar assim, vamos separar algumas características para ficar de fácil entendimento, né? Então, por exemplo, a instabilidade da atenção. São pessoas que geralmente não conseguem ter atenção, ela se desorganiza facilmente, ela perde as coisas pelo caminho,
ela tem brancos, né? Quando ela está falando alguma coisa, ela de repente se esquece do que ela estava falando, dá um branco nela. Geralmente são pessoas que de tempos em tempos têm um hiperfoco. Então, o que que acontece? Ela passa a ter um interesse específico por aquele assunto, aquele tema. Ela perde horas falando ou ficando fazendo uma coisa. De um outro lado, ela perde atenção facilmente. Ela costuma assim, ter grandes ideias, faz várias coisas ao mesmo tempo, mas geralmente ela não encerra o que ela começa. Tem um outro agrupamento de pessoas com transtorno de déficit de atenção, que é a hiperatividade física e mental. São pessoas que se mexem muito, não conseguem ficar parado, estão sempre inquietos, ficam remoendo problemas, se envolvem em vários projetos, têm várias ideias e novamente não consegue concluir nada. Fala bastante, interrompe as pessoas e não percebe o que ela gera com esse comportamento no sentido de desagradar o outro, deixar um clima tenso. Ela não tem essa percepção. Lembra, gente, é uma alteração neuroquímica. Essa pessoa, ela não é má educada, tá? O cérebro não funciona do jeito que deveria funcionar. Um outro agrupamento também de pessoas que são acometidas por esse transtorno é a impulsividade. São pessoas que têm baixa tolerância à frustração, ela não consegue conter os impulsos, tem uma impaciência, não consegue assim aguardar numa fila, aguardar ser atendida num telefone. Ela tem duas características que ficam acompanhadas, que é a impulsividade e a compulsão. Ela tem compulsão por comer, compulsão por gastar, às vezes compulsão por adição de drogas e álcool. E essa compulsão, ela é desencadeada pela impulsividade. Então, como essa pessoa não consegue conter o impulso, ela gera compulsão, entende? Então, ela tem o comportamento compulsivo para aliviar a sensação da impulsividade. São pessoas que não gostam e tendem a não seguir regras e normas pré-estabelecidas. Ela está sempre fazendo do jeitinho dela. É importante dizer também que são pessoas que têm uma alteração significativa de humor. Ao mesmo tempo que ela se irrita, depois ela fica muito boazinha. Então, quem convive com ela fica um pouco sem entender. E isso vai desencadeando sensações não muito agradáveis nas pessoas que convivem, familiares, esposa, filhos. Agora, tem uma coisa muito importante que são os sintomas secundários em relação ao transtorno de déficit de atenção. Então, assim, o que vai acontecendo na vida da pessoa que é como se fossem consequências desse mau funcionamento cerebral. Então, assim, são pessoas que na vida adulta ela tem uma dificuldade no desempenho profissional. Então, ela tem uma capacidade para fazer, mas o desempenho dela não acompanha. Então, ela costuma ter problemas no trabalho. E isso acaba gerando uma baixa estima, porque ela tenta, ela faz, mas ela não termina o que ela começa. Então, chega uma hora com tanto impacto que vai denegrindo mesmo a autoestima. Até porque ela passa por situações em que ela é confrontada e até mesmo julgada pelo que ela é, né? Então, você não tem compromisso, de novo você está fazendo isso. Então, percebe a importância do esclarecimento desses sintomas, porque eu tenho recebido muitos adultos nos últimos 4, 5 anos. Talvez o meu olhar esteja mais refinado para isso, mas adultos que não são diagnosticados corretamente com o transtorno de déficit de atenção, né? E vão passando a vida se sentindo inadequados, né? Eles têm muita dificuldade de estabelecer e manter um vínculo afetivo, porque as pessoas se cansam, as pessoas se irritam, tem uma baixa tolerância ao estresse, podem sim, como eu falei agora há pouco,
desencadear uma dependência química, porque ele acaba buscando recursos para se sentir melhor, né? Então, o uso de substâncias é comum. E tem uma coisa, assim, que são pessoas engraçadas, eles tendem a manter uma característica de criança, infantil, de criatividade, brincadeira. Mas é a pessoa engraçada da família, é a pessoa engraçada do grupo de amigos, mas também é inadequado, entende? Então, nessa inadequação, muitas vezes a pessoa que é acometida pelo transtorno, ela não percebe. E quando alguém que ama conta e fala e questiona, ela se sente acusada, porque ela não consegue ter essa cognição, ela não consegue ter essa entender claramente o que o outro está dizendo. Então, quando eu estou falando de um mau funcionamento da neurobiologia do cérebro, nós precisamos falar de tratamento. Então, assim, tratamento, primeira coisa, o diagnóstico. Se você está se identificando com isso que eu falei e nunca tinha parado para pensar, pode ser sim que você tenha um transtorno de déficit de atenção, talvez acompanhado de hiperatividade ou não, e nunca pensou nisso, entende? Ah, o João é assim mesmo, não tem muito o que ser feito. Tem sim. E se você que está ouvindo o que eu estou falando, identificou alguém da tua família que pode ter essas características, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. Segunda coisa, falar sobre, fazer uma psicoeducação, informar. A partir do momento que a família sabe dessas características, a ira, a raiva, a irritabilidade da família, a falta de paciência, ela também pode ser moderada, ela também pode ser administrada, porque se sabe que a pessoa não faz isso porque ela quer. A psicoterapia é extremamente indicada. Geralmente se fala de bons resultados com a terapia cognitivo-comportamental, porque ela vai trabalhar tarefinhas, mudança de comportamento, estabelecer rotina para essa pessoa. Hoje se sabe, eu trabalho com terapia de trauma, hoje se sabe que muitas situações vivenciadas por pessoas que vivenciam o transtorno de déficit de atenção geram crenças limitantes, geram memórias de abandono, maus tratos, negligência, acusação, bullying, que ficam registradas aqui, ó, no cérebro reptiliano, no subcórtex, tá? E as terapias de reprocessamento cerebral, ela atua aí. E aí, a hora que ela vai dando consciência e autorregulação para o paciente, para que ele também possa ter consciência do que acontece com ele, e com isso acontece mudança de comportamento, tá? Então, fica aí a dica das duas intervenções. E medicação. As medicações para o transtorno de déficit de atenção, elas são muito pontuais. É como se ela fosse um par de óculos para alguém que tem um problema de visão de miopia ou astigmatismo. Ela passa a enxergar melhor. Os pacientes relatam que aquele mundo bagunçado é como se assentasse. Então, assim, ele fica menos desastrado, ele consegue cumprir melhores compromissos e eles percebem claramente, porque como é uma medicação pontual, ela geralmente tem de 8 a 12 horas de duração. Então, quando o efeito dessa medicação está passando, o paciente se percebe claramente desorganizado, porque, novamente, é uma mudança, é um mau funcionamento neuroquímico do cérebro. Então essa medicação ela atua no neurotransmissor responsável por essa organização. Agora, sabendo disso tudo, olha a importância, né? A família pode ficar menos reativa com essa pessoa pode buscar tratamento, que eu acho que vale super a pena, então não fique receoso de buscar um tratamento. O diagnóstico ele é clínico, procure um neurologista, esse neurologista vai te encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, não são todas as psicólogas que fazem esse tipo de avaliação. E aí, juntando todas as informações de comportamento e o que acontece na tua vida, pode sim fechar um diagnóstico, psicoeducação,
busque um processo de psicoterapia e faça a medicação correta. Você vai viver melhor, sua família vai viver melhor, porque também é muito difícil conviver com uma pessoa que não é tratada com transtorno de déficit de atenção. Eu sei que você viver o que você vive também deve ser muito difícil. Então, é difícil para as duas partes, para quem sente e é acometido por esse transtorno e para quem convive com uma pessoa que não está passando por um tratamento adequado. E aí, gostou do que você ouviu? Se identificou? Curte, ative o sininho, me siga, deixe seu comentário, eu vou receber e responder todos com muito carinho. Te encontro no próximo vídeo.